de todos. Estamos conosco agora. Nós estamos conosco, é claro, está conosco agora o senador Eduardo Girão, um querido amigo. Seja bem-vindo, senador. Como vai você? Eu já quero deixá-lo aqui nas mãos do Luiz Arthur Nogueira e já diante dessa notícia, o senhor acredita que vai concorrer sozinho contra Alcolumbre e acredita que existe alguma chance desse conluio já formado ao redor da candidatura de Alcolumbre naufragar e o senhor ter êxito nessa empreitada? Após eu vou lhe passar para o Luiz Arthur Nogueira. Como vai, senador? Em primeiro lugar, muito obrigado pela oportunidade. Fico muito feliz, Pavinato, de estar com você, que é uma pessoa que eu admiro, com esse timaço aí de comentaristas na Revista Oeste, que é um veículo que a gente tem que agradecer a Deus todo dia, porque é independente e são raríssimos os veículos de comunicação, né, grupos que hoje fazem contraponto a esse regime, porque, na verdade, nós estamos diante de um regime do governo Lula e de ministros do STF que atuam de forma abusiva, e o Senado é o grande responsável por esse caos institucional que a gente vive. Eu acredito que o senador Marcos Pontes tem direito a colocar o seu nome, é legítimo, foi eleito aí por mais de 11 milhões de paulistas que vão às ruas, e eu estive com ele, inclusive, na Paulista, em várias outras cidades, pedindo o impeachment de ministro do Supremo, fazendo mobilização com a sociedade para o fim do foro privilegiado, que é a grande blindagem da corrupção e da impunidade no Brasil, a volta da prisão em segunda instância, enfim, uma série de pautas que, por coerência, nós acredito até que temos o dever de colocar nossos nomes para mudar o Senado, para levantar o Senado ainda no bicentenário, porque vai até março, o ano do bicentenário, né, os 200 anos do Senado Federal. Então, eu acredito que nós temos o Centrão, junto com o governo Lula, junto com o PT, apoiando Davi Alcolumbre. Está todo mundo vendo isso. E Davi Alcolumbre, a gente já sabe como atua dentro do Senado Federal. Ele foi presidente, inclusive, e deixou o Senado de joelhos, para não dizer coisa mais pesada, para o Supremo e também para as situações nada republicanas que a gente tem de emendas parlamentares hoje no Brasil, que faz com que interesses pessoais, partidários, de projeto de poder, sejam maiores do que os interesses nacionais. E é para isso que a gente está colocando o nosso nome, o Marcos Pontes com a candidatura independente, contra até o seu partido, e eu, pelo Partido Novo, colocando o meu nome, para que a gente possa, através do voto aberto, derrubar o Golias da vez. Porque nós derrubamos, em 2019, quando eu cheguei, o Golias da época, que era o Renan Calheiros, né? Justamente na esperança que Davi Alcolumbre fosse realmente tornar a casa mais altiva, independente. Mas não foi isso que vimos, e errar uma vez é até compreensível, mas duas já não é inteligente. Senador, boa tarde. Na hipótese de o Davi Alcolumbre ganhar, que eu queria que o senhor respondesse com muita sinceridade, muda alguma coisa em relação ao Rodrigo Pacheco ou fica do mesmo jeito? Com muita sinceridade, eu digo para você, piora. Aí você diz, como é que pode piorar se o Rodrigo Pacheco não está fazendo nada para que haja novamente o reequilíbrio entre os poderes da República, para que o Brasil volte a ter democracia e não essa ditadura escancarada da toga que a gente vive hoje. Eu converso muito com os colegas e eu digo para você, o Rodrigo Pacheco tem muitos defeitos, mas ele pelo menos cumpre ali, pelo menos respeita a liturgia do cargo, né? No cumprimento do regimento, diferente do Davi Alcolumbre, que atropela, né? Que vai para cima,
que eu acho isso muito preocupante sobre todos os aspectos para o Brasil. Então, precisamos derrotar o Golias da vez, que é o Davi Alcolumbre, com o apoio do brasileiro. Só com o apoio do brasileiro a gente vai conseguir isso, que é que os senadores mostrem o voto. Se os senadores mostrarem o voto, voto transparente, aberto, na hora da eleição, que é dia 1º de fevereiro, no próximo sábado, sem ser esse, agora no outro, a gente tem condição de vencer a presidência do Senado e fazer o Brasil ir para frente de vez. Então tá aí, né? Se Alcolumbre ganhar, não vai ser a mesma pasmaceira do Pacheco, né? Se o Alcolumbre ganha, a coisa no Senado fica feia, fica mais feia ainda, né? Eu vou passar para o João, senador. João, a palavra é sua. Senador Girão, queria perguntar para o senhor, boa tarde, a questão, porque a direita, né, o grupo do Bolsonaro vem defendendo essa história das comissões, apoiaram o Alcolumbre para ter espaço nas comissões, mas pelo menos a questão na Câmara dos Deputados está muito claro que o espaço nas comissões, ele tem alguma valia, mas não tanto, diante de um estado de exceção, de uma juristocracia que vivemos. Como que colocar isso na balança? Eu vou apoiar o Davi Alcolumbre, que já tanto me prejudicou lá atrás, para ter espaço na comissão, mas as comissões em que eu já tenho parte, vai, por exemplo, Arthur Lira, reseta ela, avancei com a anistia, ele volta tudo. Então, esse superpoder dos presidentes, como sopesar isso? O espaço nas comissões, mas que num estado de exceção não tem tanta utilidade, senador. João, com todo respeito ao presidente Bolsonaro, que merece nosso respeito, mas ele está equivocado nesse ponto de vista de que é melhor fazer um acordão com Davi Alcolumbre para ter espaço na mesa, para ter presidência de comissão, para poder chamar ministros. Foi isso que ele usou para poder cobrar ministros do governo Lula. Olha, a gente já faz isso sem ter presidência nenhuma, sem estar na mesa diretora. Quantas audiências públicas eu mesmo aprovei, requerimento meu, apoiado pelos colegas. A oposição, quando se organiza e é firme, a gente consegue muita coisa. Eu vou dar exemplo para você dessa sua ótimo questionamento. Nós fizemos na CAI, a Comissão de Assuntos Econômicos, um debate, autoria da oposição, para debater a questão do X, do banimento do X, da questão da Starlink. Também chamamos o ministro Lewandowski para falar sobre o crime organizado, que tem aumentado bastante no Brasil, né? Na Comissão de Segurança Pública. Na própria Comissão de Segurança Pública também chamamos a Maria Corina Machado, que é a líder opositora na Venezuela, do ditador, do tirano Maduro, e o PT não queria de jeito nenhum aquela sessão. Nós conseguimos, né, aprovar. Na CDH, as falsas denúncias da Maria da Penha, que tem causado muito problema para muita gente, nós conseguimos aprovar na Comissão de Direitos Humanos, que é presidida pelo PT. Né? Os presos políticos do dia 8 de janeiro, fizemos várias reuniões nas comissões do Senado sem ter presidência. E, aliás, quando o Pacheco arrumou ali, já no final do seu mandato ali, uma comissão para o PL, né, que foi a Comissão de Direito Digital, e colocou um senador do PL, a gente achou que ia deslanchar, chamar quem quisesse. Pelo contrário, né, nós conseguimos mais coisa nas outras comissões que não eram administradas pelo PL, né, presididas pelo PL, do que na presidida pelo PL. Quer um exemplo? Felipe Martins. O caso estranho da viagem, não viajou, da prisão ilegal do Felipe Martins. Eu fiz um requerimento nessa comissão presidida pelo PL para chamar o Felipe Martins, aprovamos. O Felipe Martins ficou esperando o chamado da comissão, o presidente cozinhou, até o Alexandre de Moraes definir que ele não poderia ir, o Felipe Martins não poderia ir ao Senado. Ou seja, me parece um jogo combinado, que ficou segurando até sair a decisão do STF, porque não chamou logo, não fez o convite para o Felipe Martins. Então, esse argumento ele não funciona. Por exemplo, a questão que nós tivemos do Sérgio Tavares, daquele português jornalista que foi barrado, constrangido no aeroporto de Guarulhos, aí em São Paulo. Nós fizemos uma audiência pública para ouvir tanto o português quanto o diretor da Polícia Federal, que falou para todos nós lá que 120 mil pessoas são monitoradas.
pelas suas opiniões pela Polícia Federal, né? Então, quantas sessões no plenário nós aprovamos? Isso não justifica para se fazer esse acordão a questão aí de ter carguinho, de ter presidência de comissão. Nós precisamos ser a voz da sociedade que quer se libertar dessa subserviência que o Senado vive diante dos outros poderes da República. Senador, a pergunta agora vem da doutora Ana Paula Rocha. Boa tarde, senador Girão, é um prazer. Senador, a sociedade precisa ouvir de forma muito clara e objetiva o seu posicionamento sobre uma das questões que mais tocam hoje a sociedade brasileira. Diversos pedidos de impeachment do ministro Alexandre de Moraes foram encaminhados ao Senado, mas a Casa não tomou nenhuma providência. Em caso, se o senhor for eleito, qual a sua posição sobre isso e como pretende lidar com essas demandas para que o Senado Federal volte a ocupar o seu lugar constitucional? Ana Paula, é um clamor crescente da nossa sociedade, pedido de impeachment, que tem 60, com robustez, muitos deles. O campeão é o ministro Alexandre de Moraes, o campeão de pedidos de impeachment. E você pode ter certeza que eu, sendo presidente do Senado, e tenho certeza que o Marcos Pontes, também sendo, e já já eu vou explicar qual é a nossa estratégia para conseguirmos derrotar o Golias da vez, eu tenho convicção de que nós vamos pautar imediatamente o pedido de impeachment. É um dever. Só o Senado Federal, a Casa Revisora da República, tem a prerrogativa de fazer isso, de investigar ministros do Supremo. E a gente está percebendo todas as arbitrariedades que estamos vendo aí, em pleno século XXI, o Brasil tendo preso político. Isso é inaceitável. Pessoas sem direito à defesa, ao contraditório, os advogados sem acesso aos autos. Então, eu vou colocar, é pedagógico para o próprio Supremo Tribunal Federal. Eu tenho certeza que no dia que a gente analisar, olha só, analisar um pedido de impeachment, o Supremo vai começar a voltar para o seu quadrado, vai começar a cumprir a sua tarefa, que está muito exacerbada hoje, está ultrapassando todos os limites do bom senso, está legislando, e isso tem colocado o Brasil numa insegurança jurídica sem precedentes na história do nosso país e que está afastando investimentos e que está fazendo com que o brasileiro vá embora do seu país. E isso é muito triste, porque a nossa nação é para estar no topo do mundo. E eu tenho certeza que esse é o nosso destino, como coração do mundo, pátria do Evangelho, mais cedo ou mais tarde. Senador Girão, agora o professor Marcelo Suano vai lhe perguntar. Senador, boa tarde. A minha pergunta vai direto à sua candidatura para a presidência, né? A presidência do Senado. Mas antes, tem a ver com a pergunta, o que eu vou falar. Primeiro, eu quero lhe parabenizar. O senhor faz um trabalho maravilhoso no Senado. E eu falo isso porque, quando nós estivemos para a sabatina do ministro Flávio Dino, nós não apenas fomos recebidos pelo senhor de uma forma exemplar, maravilhosa, com carinho, respeito e gentileza, mas nós vimos lá no Senado como o senhor é respeitado, inclusive pelos seus opositores, adversários políticos e aqueles que são contrapostos ideologicamente ao senhor. Todos, em qualquer lugar que nós íamos, lhe respeitavam e diziam que o senhor era um modelo, era um exemplo. Mesmo que discordasse do senhor, sempre lhe respeitar. Por que eu estou dizendo isso? Eu gostaria de saber qual é o símbolo, qual é a simbologia da sua candidatura, independentemente da vitória ou da derrota. Por qual razão? Porque, além do senhor, nós temos o Alcolumbre, que já está remendando um conjunto de articulações, e temos alguns outros independentes, ou outro independente, que é melhor não se falar nesse momento. Eu gostaria de saber qual é a simbologia disso, por qual razão. Porque já se sabe que, com a vitória do Alcolumbre, como o senhor disse, eu tenho falado muito tempo, nós sentiremos saudade do Rodrigo Pacheco, porque se ele não faz nada, o que o Alcolumbre fará certamente vai nos deixar meio chocados, porque ele pelo menos vai adiante. Mas a simbologia, para que de alguma maneira possa articular segmentos da sociedade para fazer a pressão e o senhor possa pressionar de alguma maneira os seus pares para fazer aquilo que o próprio regimento autoriza, dentre eles ser um contrapeso ao presidente e fazer os pedidos de impeachment de ministro do Supremo que não precisa ter o aval imediato ou a aceitação por parte do presidente do Senado. Qual é o símbolo que o senhor quer apresentar para todos? Qual é o significado, independentemente de ganhar ou perder?
Porque a vitória ela é muito difícil, nós sabemos pelas articulações que estão sendo feitas. Independentemente, deixamos de lado agora o Sua Excelência, o presidente Bolsonaro, ter apoiado ou não, porque ele está fazendo um cálculo estratégico. É melhor do que aqueles que, ao invés de estar sendo contra ele, sendo do seu partido, ou ficar falando mal dele, deveriam estar acatando aquilo que parece mais lógico. Não é o seu caso, que o senhor está de um lado político ideológico, mas o senhor não tem vínculos com esse partido, pelo menos imediatamente. Então, o senhor tem legitimada a sua candidatura. O que o senhor quer simbolizar? E qual é a força que o senhor teria para articular outros senadores para se contrapor ao futuro presidente, se porventura ele for eleito, Alcolumbre? Professor Marcelo, muito obrigado pela sua generosidade. Eu tenho consciência das minhas inúmeras limitações e imperfeições, mas pode ter certeza que eu estou dando o meu melhor desde o início do mandato, porque eu vejo política como missão de vida e não meio. Então, eu digo para o senhor, para todos que estão aí, quem está nos assistindo nesse programa de altíssima audiência, de alta repercussão na nossa sociedade, e é por isso que eu tenho esperança, porque o povo brasileiro está gostando de política, está entendendo, está participando. E a nossa simbologia com essa candidatura, que eu repito, eu tenho muita fé e esperança de virada no jogo se o brasileiro entrar, se o brasileiro for se mobilizar pelo voto aberto. É uma simbologia da voz da sociedade, né? De uma sociedade que não se dobra a acordo, que tem valores e princípios bem definidos, né? Que não quer cometer um erro mais uma vez. O Davi não é mais uma incógnita, né? A gente sabe o modus operandi que ele atua. Não tem como apoiar, é insustentável apoiar o Davi Alcolumbre. E por que eu considero uma atitude corajosa e muito coerente do senador Marcos Pontes em estar se rebelando dentro do próprio partido, que é uma força importante da direita, dos conservadores no Brasil. O legado do presidente Bolsonaro é fantástico para a nação, né? Levantou muita gente que não se manifestava para se manifestar. Então, eu considero que o Marcos Pontes está fazendo um grande serviço para o Brasil, porque ele tem abertura, com muitos outros ministros no estilo dele também, cada um tem suas características, e ele consegue tirar votos de alguns colegas que iriam votar no Bolsonaro, mas não votariam em mim. Por exemplo, que eu sei que tem resistência, né, em alguns enfrentamentos que a gente faz contra a jogatina, né, por exemplo, a questão das drogas, a gente acaba criando, porque são pautas muito caras para mim, e a gente às vezes acaba criando alguns adversários, jamais inimigos, né, mas adversários. E o Marcos Pontes consegue tirar alguns votos do Davi que não viriam para mim. E eu também consigo tirar alguns votos do Davi que não iriam para o Marcos Pontes, pelo relacionamento que eu já tenho há quase 6 anos dentro do Senado Federal. Então, eu acredito que essa estratégia é muito importante. Quiçá tivéssemos aí mais senadores de direita, conservadores, que pudessem lançar a candidatura. Seria bom. Sabe por quê, professor Marcelo? A eleição para o Senado são 2 turnos. 2 turnos. Então, a gente precisa formar um bloco agora para não deixar o Davi ganhar no primeiro turno, e aí a gente se junta no segundo com uma massa de debate maior na eleição do Senado. Eu tenho procurado, por exemplo, e é uma das pautas minhas, você sabe quanto é o orçamento do Senado? Quase 7 B de bola, 7 bilhões de reais. Senador tem mordomia, tem privilégio, carro com motorista, apartamento funcional, auxílio moradia, plano de saúde vitalício, 250 mil reais por mês para se gastar com assessor, com verba de gabinete. Eu tenho procurado fazer, dentro do nosso mandato, a redução de mais da metade disso. E acabei com todas essas mordomias, não uso essas mordomias também. E eu acredito que a gente pode expandir isso para o Senado, colocando limites. Já que o Brasil, o Lula colocou a gente numa crise fiscal, jogando o Brasil num abismo com a sua irresponsabilidade, pelo menos os poderes da República, o Legislativo, pode começar a dar o exemplo que tem que vir de cima. Senador, agora, o que o público quer saber mesmo é como chegar lá.
é como chegar lá. A gente sabe que o senador Rogério Marinho teve 32 votos na última contenda com o Pacheco quando ele foi reconduzido. Muita gente fala, o PL apoia o Alcolumbre porque é um xadrez 4D, é um jogo, E eu queria perguntar o seguinte: se a direita quisesse se unir, a gente podia fazer uma campanha, exija do seu, já que o voto é secreto, exija do seu senador que ele declare o seu voto para a presidência, sob pena de eu nunca mais votar em você. Isso. Sabe por quê? Independentemente de estratégia, eu trago aqui a ética do Sinai, do proto-rabino, do sábio proto-rabino Hillel. Ele dizia, se eu não for por mim, quem será? Mas se eu for só por mim, quem eu serei? Se não agora, quando? Existe a possibilidade de um movimento como esse? Pavinato, com certeza. E você é um cara muito querido pelo Brasil e pode encampar isso, né, para que a população possa reivindicar de forma ordeira, respeitosa, aos senadores do Brasil que mostrem o voto. Foi assim que em 2019 nós derrotamos o Renan Calheiros, né, que a gente já conhecia o histórico dele. E agora a gente pode derrotar o Davi pela mesma estratégia. E olha, você foi num ponto, com a sua inteligência que lhe é peculiar, você colocou, daqui a 2 anos, olha só, daqui a apenas 2 anos, 2026, a gente vai ter 2/3 do Senado renovados. Ou seja, nós vamos ter aí 54 senadores que vão buscar reeleição, né, nos seus estados, e essa memória é muito próxima da eleição agora do Senado, dia 1º de fevereiro. Se a população se mobiliza, o cidadão de bem, você que está nos assistindo agora, nesse programa no Faroeste a Brasileira, se você daqui até o sábado, dia 1º de fevereiro, nas redes sociais, ou junto às lideranças dos senadores, seu vereador, seu deputado, seu governador, puder pedir que ele mostre o voto, né, eu acredito que ele vai atender, porque ele quer o seu voto para ser reeleito para o Senado. Tinha um grande governador do Ceará, que é da minha terra, Pavinato, que foi senador também, o coronel Virgílio Távora, que ele dizia o seguinte: o Senado é o céu. É melhor do que o céu, porque você não precisa morrer para chegar lá. Então, os senadores que estão hoje, esses 2/3 que vão buscar a reeleição, eles precisam do voto do brasileiro e vai ser daqui a 2 anos. Ele não vai querer se indispor se você cobrar, brasileiro, o voto aberto a ele. A gente tem chance de derrotar o Golias da vez, que é o Davi Alcolumbre. Senador Girão, muito obrigado pela entrevista. A casa é sempre sua. Volte sempre que quiser. Foi um prazer falar contigo. Uma honra toda minha. Deus abençoe todos vocês. Muita paz e vamos que vamos pelo Brasil. Amém. E eu quero dizer só aqui à nossa audiência